Tem que entrar, tem que haver. O nosso problema hoje é justamente você ter um Ministério Público alinhado com este governo, né, que tem justamente essa gente como essa turma aí desse hospital, dessa rede, fazendo, né, as suas práticas científicas, médicas, melhor dizendo, práticas médicas alinhadas ao discurso político. Você tem uma ideia, Mário? O Pedro Batista Júnior, né, esse diretor executivo, confirmou à CPI que foi colocado pelo Carlos Wizard em um grupo de WhatsApp, que era para discutir esses protocolos médicos para atuação na pandemia. Cláudio, absolutamente me conte uma coisa. O senhor Queiroga, que fez aquele gesto obsceno lá para aqueles manifestantes que você aí disse que parece que foram regimentados até pela Paula Lavim, mulher do Caetano Veloso, né, em Nova York, enfim. Sim. E que agora está com Covid. Esse sujeito, a mando do presidente da República, suspendeu a vacinação de adolescentes. Uma semana depois, a Pfizer divulgou um novo estudo, agora tratando de crianças, ou seja, crianças entre 5 e 11 anos que podem ser vacinadas, né, com a vacina, com a Pfizer, com o imunizante da Pfizer. E sem nenhum critério científico o senhor Queiroga fez isso. Sem nenhum critério científico. Veja, por que o senhor Queiroga suspendeu a vacinação de adolescentes? Porque comentaristas exigiram isso. Comentaristas bolsonaristas. Então, não há critério. Agora, Cláudio, o senhor Jair Bolsonaro e seus acólitos continuarão cometendo esses crimes, porque isso é crime contra a saúde pública, enquanto a CPI da Covid continua promovendo aí esse cirquinho, adiou o relatório, mas e cadê o impeachment? Exatamente. Assim, não é, a coisa é um crime em andamento contra a saúde pública brasileira. Certo? Continua. Não nos deixemos enganar pelo sucesso da vacina, que, aliás, é um sucesso a despeito do Bolsonaro. O único líder do G20 reunido em Nova York que não havia sido vacinado. É constrangedor, é embaraçoso. E esse senhor e os seus asseclas espalharam o vírus, inclusive. Muito provavelmente, nos compromissos aos quais compareceram, nos pouquíssimos compromissos, né? Que foram para lá para comer pizza, porque nem em restaurante o presidente brasileiro podia entrar. Ou seja, os aspectos mais prosaicos, eles emolduram um fato que é intolerável, que só é tolerável no Brasil porque tem uma gente lá em Brasília que está andando para os brasileiros, que quer manter o Bolsonaro lá, porque o Bolsonaro atende aos seus interesses mais imediatos, como eu também escrevi hoje. Isso tudo é um caldo em que pessoas morrem. É simples assim. O Freitas, põe na tela, aproveitando o gancho aqui do Mário falando do Queiroga, porque, obviamente, em função da doença, em função dele ter testado positivo para a Covid, a Anvisa recomendou quarentena para o Bolsonaro e a sua comitiva. O Bolsonaro hoje cancelou as suas agendas físicas, passou para a agenda virtual, mas, enfim, deixou, inclusive, vai ter de deixar de viajar. Havia tido várias viagens aqui programadas, inclusive uma para o Paraná, que foi cancelada também, tá? Então, as demais agendas ficarão por conta aí do sistema virtual ou serão reagendadas, tá? Bom, esse isolamento fica até sábado. O Marcelo Queiroga
que foi, né, que testou positivo, ele continuou ativo aí nas redes sociais, né? É importante que se diga que ele esteve no encontro com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, né, na segunda-feira à noite. Também visitou o plenário da ONU, onde onde se realiza a Assembleia Geral da entidade, e participou de aglomeração do Bolsonaro com apoiadores em frente ao hotel de Nova York, em Nova York. Aliás, solta o VT que mostra justamente esses apoiadores que surgiram lá, não sei se também organizados, assim como os protestos, mas você repare que não tem ninguém de máscara, inclusive nem o Bolsonaro. Esse vídeo primeiro foi divulgado ontem à noite pelo Vitor Hugo, ex-líder, né, e eterno sabujo do presidente, e hoje pelo próprio presidente na sua rede social. Solta o VT da aglomeração promovida aí pelo Bolsonaro lá no hotel. Bom, na sua rede social, o Queiroga disse que não está preocupado com as críticas que recebeu em função do gesto obsceno citado, relembrado aqui pelo Mário, está preocupado com a sua saúde, mas aproveitou aí para alfinetar, para ironizar, né? Mais uma vez politizando o assunto, né? Olha aí, que ironia, ministro Marcelo Queiroga, ele mesmo colocou esse texto no Instagram dele. Que ironia, ministro Marcelo Queiroga seguiu todos os protocolos, vacinou com a Coronavac, usa máscara o tempo inteiro e foi contaminado. O presidente não se vacinou, não usa máscara, estava ao lado dele e não pegou. Ele reproduzindo aí no seu stories um comentário de uma seguidora, reiterando aí, respaldando, né, essa visão, obviamente, mais uma vez politizando a questão, né? Mário. É pior do que isso. Isso aí, eu concordo integralmente com o Miguel Reale Júnior, depois do discurso do Bolsonaro em Nova York, afirmou que aquilo era mais uma prova, quando o Bolsonaro criticou, né, o isolamento social, e depois, respondendo ao Boris Johnson que não havia tomado a vacina ainda, né, essas declarações do Bolsonaro e essa postagem do ministro Queiroga só reforçam, né, a tese, em que eu acredito nela piamente, de que o Bolsonaro pretendia atingir a tal imunidade de rebanho natural no Brasil, certo? Permitindo que as pessoas circulassem livremente, sem uso de vacina e com um medicamento que não funcionava. O crime de responsabilidade, Cláudio, do Bolsonaro está evidente. Evidente, não há nada mais provado, atestado, verificado, né, do que este crime de responsabilidade, segundo o qual, né, o Bolsonaro, né,
queria atingir a imunidade de rebanho natural, que é impossível de ser atingida, a não ser ao custo de milhões de vítimas. E que foi detido graças ao trabalho, sim, dos governadores, da justiça, né, dos agentes públicos, enfim, de uma parte da população que se conscientizou de que precisava realmente adotar, na medida do possível, todas as medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e demais entidades sanitárias. Então, assim, o crime do Bolsonaro está claro. E tudo isso que aconteceu em Nova York corrobora esse fato. Ele acredita num remédio que pode curar ou prevenir a Ele Covid. produziu provas contra ele mesmo, né? Produziu provas Depois, contra ele. já em nível mundial, já está mais fácil, né, para o TPI, claro, pegar ou ele seja, lá. ele é contra a vacina, ele é contra as medidas restritivas, ele acredita num remédio, como eu estava falando, né, que trata precocemente ou até evita a Covid, e que não é preciso ter isolamento social. Exato. Ou seja, a gente fica se repetindo aqui, Cláudio, mas é importante que isso ocorra, porque é evidente, ele pode até escapar do impeachment, pode escapar de ser indiciado criminalmente, sei lá, mas o crime está cometido. A gente, na semana que você esteve ausente, eu trouxe o Miguel Reale Júnior aqui, justamente porque ele apresentou aquele relatório dele, né? O relatório que está fundamentando, é um parecer jurídico, melhor dizendo, que está fundamentando o relatório da CPI. E aí eles fizeram todo o enquadramento das ações, dos discursos, né, todo o enquadramento disso nos crimes que o Bolsonaro poderá responder, não só ele, ministros e assessores, etc. E aí justamente tinha me chamado a atenção, e a gente comentou aqui, eu reproduzi no site também, o que ele chamou de experimento científico. Olha que não tinha ainda essas evidências em relação à Prevent Senior e nem em relação a esse outro caso da proxalutamida, mas ele já havia identificado essa prática em Manaus, com a promoção do uso do kit Covid em plena falta de oxigênio, inclusive promoção esta feita pela Mayra Pinheiro, que também já esteve experimento pseudocientífico, né? Experimento pseudocientífico é justamente o termo que ele usa, né? E ele diz o seguinte, olha aqui, ó, de todo o apurado, e aqui ressalta-se apenas uma parcela da documentação apresentada à CPI, pelos diversos depoentes, por documentos e relatórios enviados por entidades fidedignas da comunidade científica e da sociedade civil, que começam a reagir finalmente, né? Até os médicos que estão fazendo essa denúncia da Prevent Senior também. Bom, fica demonstrado que a situação caótica da saúde em Manaus agravou-se ao servir de palco para um experimento pseudocientífico levado a cabo pelo governo federal, através do presidente, do ministro Eduardo Pazuello, e demais servidores a ele subordinados, servindo a população amazonense como verdadeira cobaia da administração desenfreada de medicamentos sem qualquer comprovação científica de eficácia no tratamento da Covid, e demora proposital em enviar ao Estado os insumos e equipamentos requisitados em caráter de urgência pelas autoridades estaduais. Então, tá aí. E aí ele faz o enquadramento no Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, dizendo o seguinte: os elementos expostos autorizam a conclusão de que os atos e omissões deliberados do presidente da República, diretamente ou por seus órgãos, né, em especial com o Pazuello e a Mayra Pinheiro, traduzem a existência dos elementos contextuais de crimes contra a humanidade, previstos no artigo 7º do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, consistentes. Mas não vai acontecer. O Bolsonaro não vai ser levado a nenhum tribunal internacional, mas sabe, tudo bem, eu não estou aqui, quem sou eu para discutir com o Miguel Reale Júnior assuntos relacionados a direito, não se trata disso. A questão é que se o país não pune o próprio presidente, por que um tribunal internacional faria?
Talvez por isso. O país que vive um Estado Normalmente, democrático... crime de guerra, nego faz isso. Não tem punição, aí leva para o TPI para ver se... Mas não países em que vivem no pleno Estado de Direito. Nos países que vivem em pleno Estado de Direito, aí como já é outra teoricamente discussão. é o Brasil, certo? Não ocorre esse tipo de coisa. No entanto, o Estado de Direito brasileiro não está punindo como deveria, não vai punir como deveria o seu Bolsonaro. Que a primeira coisa a ser feita seria o impeachment, ele perde direito a foro e vai responder na justiça comum pelos seus crimes. É isso que teria que acontecer. É isso.